Olá, eu sou o aluno Alair Alves Júnior, esse é o aluno Egon Roberto e esse é o aluno Pedro Dalben. Nós estamos aqui para fazer a defesa, o vídeo defesa do nosso TCC, esse trabalho de conclusão do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da FATEC Arthur de Azevedo de Mogi Mirim. O tema do nosso TCC é um tratador inteligente para cães. Foi desenvolvido especificamente para animais, cachorros, cães, mas pode ser utilizado também para animais de porte semelhante, como gatos, por exemplo. Por que nós escolhemos essa linha, essa modalidade? Porque os cães, ao longo da história, são os animais que mais se aproximaram do homem, nesse comportamento que é dito no dito popular como o melhor amigo do homem. E isso começou desde os primeiros registros dos antepassados das sociedades que viviam em aldeias. Os caçadores que saíam em busca de alimento contavam com o importante auxílio desses animais selvagens, cães selvagens que ainda não eram domesticados. E os cães perceberam essa troca mútua de experiência. Eles perceberam que ao ajudar o homem na caça, lá nos primórdios da sociedade, no tempo das aldeias, aquilo era benéfico para eles também. Os homens obtinham um alimento e os cães recebiam, por sua vez, uma recompensa, uma parte desse alimento. Isso estabeleceu um elo. E esse elo vem se desenvolvendo até os dias de hoje. É muito comum a gente observar a presença de cães em diversas atividades profissionais, inclusive. Segurança pública, construção civil, em outras áreas também. Saúde. Os cães estão sendo utilizados até como instrumentos militares, o que vai além desse elo emocional, mas não é tão forte quanto esse elo emocional. Atualmente, o mercado pet, só no Brasil, movimentou bilhões de dólares com recursos voltados para essas atividades. São recursos de banho e tosa, alimentação, rações especiais, apetrechos de estadia do animal, como camas especiais, travesseiros especiais, colchas especiais, comedouros especiais, uma série de produtos em linha que movimenta milhões bilhões, na verdade, movimenta bilhões de dólares só no Brasil em apenas um ano. E foi com esse foco, com esse objetivo, com esse propósito, que nós nos propusemos a criar um alimentador inteligente para cães, específico e diferenciado do que já existe no mercado. Ele é específico porque é para cães e é diferenciado porque ele é inteligente. É um alimentador que vai receber dois tipos de ração e que vai destinar essa ração para o animal de acordo com a presença dele. O próprio equipamento vai fazer essa separação e essa indicação. E o porquê disso? Porque os tutores, os donos de animais, têm muitas vezes muita preocupação no cuidado com esses cães, com esses animais de estimação. Especialmente em razões em que os cães vão ficar sozinhos e que precisam ser alimentados em horários determinados. Certo, Egon? Certo. Por isso que a gente optamos por esse tratador, justamente por isso. Se os seus tutores saírem para fazer uma viagem, eles podem ficar tranquilos que o seu animal vai ser alimentado e não vai ter preocupação se comeu ou não comeu, porque o nosso tratador ele vai especificar o tamanho do seu cachorro, o peso, o tanto que ele pode comer por dia. Vai registrar tudo isso, Exatamente. Vai avisar o tutor de tudo isso. Não é simplesmente um cronômetro que vai soltar a ração. Tem todo um procedimento que daqui a pouco o Pedro vai explicar como é que funciona. Para simplificar, ele vai identificar o cão, né, Egon? Vai identificar o cão, seja ele do porte médio e do porte pequeno, né? Exatamente. Vai ter um sensor que vai captar a chegada do cachorro e o seu porte, se a pessoa possui mais de um cachorro. Assim como vai registrar a quantidade de ração liberada. O equipamento ele funciona na presença de energia elétrica, ele funciona na ausência de energia elétrica e ele só não funciona no abastecimento que ainda tem que ser feito manualmente pelo homem.
né? Tem que encher o reservatório específico, né? Mas o abastecimento, após o abastecimento dos reservatórios, a distribuição da dosagem correta é feita de acordo com o porte, de acordo com a biologia, de acordo com a necessidade do cachorro. Como isso acontece, os detalhes técnicos que serão explicados pelo Pedro Dalben. Primeiramente, tem um cadastro do animal. A pessoa vai cadastrar esse animal com o nome, a altura, a idade do cachorro, o peso dele e a quantidade de ração que ele come nos dias atuais. Você vai selecionar também em quais horários esse cachorro deve ser tratado. De manhã, de tarde, de noite, em todos os horários, em 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. Fica a critério do proprietário, do tutor. Isso. Depois de recolher essas informações são enviadas para o nosso back-end, que vai tratar essas informações e salvar no nosso banco de dados. Chegando próximo ao horário selecionado no tratador, quando o cachorro se aproximar do sensor, será liberado a ração exata para aquele animal, não havendo possibilidades de sobras de alimento ou a falta. Lembrando que o tratador ele tem o sistema inteligente que vai identificar o animal. Exatamente. E o tipo de ração a ser liberado. Você pode cadastrar até ilimitados animais e sempre pela altura do animal ele vai identificar qual é aquele animal. Se é o cachorro Lulu, o Peguinho, e é isso. Nós utilizamos no nosso projeto o Arduino, por ser uma ferramenta simples, open source, qualquer pessoa hoje em dia pode ter, de tudo de fácil acesso. E a vantagem dele é que você pode incrementar sensores, como a gente vai utilizar no nosso sensor de presença, pode colocar uma placa Wi-Fi que a gente vai ter no nosso para a pessoa poder acessar o aplicativo. E a ferramenta de programação que a gente vai utilizar é uma linguagem C++. E essa linguagem de programação C++ utilizada no Arduino, ele abre outras possibilidades, como o Egon acabou de dizer. O próprio Arduino tem a possibilidade de expandir esse projeto para melhorias, até mesmo para outros tipos de trabalhos, outros tipos de atividade, para não limitar apenas a 2 tipos de animais, certo, Pedro? Exatamente. A ideia do tratador é fazer com que ele atenda todos os tipos de animais futuramente. Atualmente, estamos trabalhando especificamente para cães, mas a ideia do tratador não é tirar o seu tutor como o seu principal alimentador. Isso é importante dizer mesmo, muito importante colocar, porque o momento da alimentação do animal de estimação requer afeto, justamente remete a essa cultura ancestral que eu falei no começo do vídeo, né, que trouxe os animais para próximo dos homens porque isso era vantajoso para eles. Exatamente. Mas é uma troca mútua, né? O nosso tratador inteligente não tem esse propósito de substituir, mas de tranquilizar, como o Egon colocou. Na ausência do tutor, numa eventual incapacidade dele ir até lá para tratar, o tratador automatizado inteligente para cães é quem vai fazer isso. É um auxílio, né, Alair? Um auxílio importante. Porque às vezes a gente não sabe, poderia deixar num pet shop, mas a gente nunca sabe quem está por trás de tudo isso, né? E a gente às vezes tem um carinho enorme pelo animal, então a gente tem que saber com quem deixa. Então nada melhor que a gente saber que o bicho, nosso pet vai ser bem receber tratado, um alimento. A confiança estabelecida, ela acontece ao longo do tempo. Né? A gente não, com o tempo, com certeza, confianças em serviços de pet shop surgirão. Mas enquanto isso não acontece, o tratador está ali com uma garantia efetiva, funcional, eficaz e, claro, que prática, né, para o tutor. Exemplo, se você sair de manhã para ir trabalhar e volta às 6 horas da tarde, ou algum horário próximo, se você trabalha em outra cidade, às vezes demora mais para voltar. Você tem a possibilidade de colocar o tratador para dar ração para o seu cachorro de manhã, que você não está na sua casa. Mas de noite, quando você está, você pode tratar normal dele. Pode ter o afeto, o carinho. Ele vai auxiliar, ele não vai substituir. Essa programação feita pelo tutor é uma programação bem simples. Bem simples. Prática, qualquer usuário pode ser feito pela internet, pelo celular. É bem simples, rápida.
Se você quer modificar alguma coisa, você acha que o tratador está dando muita ração, está programado para dar muita ração, você quer diminuir um pouco, é importante, você tem esse controle, você tem todos os logs de hora que foi tratado, a hora a próxima horário que vai ser tratado, a quantidade de ração que foi dada ao seu cão, isso é importante. Para a programação, a gente dividiu em 3 partes, o front-end, o back-end e o hardware. O front-end foi feito em Vue, que é um framework JavaScript, que tem a ideia de facilitar, melhorar a renderização das páginas. O Vue.js foi lançado em fevereiro de 2014 por Evan You, desenvolvedor que atuava em 2 projetos do Google Creative Labs em 2014. Com versatilidade e modulação e facilidade de aprendizado, o framework vem se tornando a escolha número 1 entre os profissionais da área que procuram criar websites profissionais e de alto desempenho. Apostando em uma arquitetura enxuta, Vue requer uma reconfiguração mínima na criação de projetos e pode ser facilmente integrado com aplicações já existentes através de uma simples tag script. Aplicações que utilizam Vue são construídas de componentes criados com sintaxe HTML, CSS e JavaScript em um único arquivo, .vue, que facilitam o isolamento e a manutenção de funcionalidades. A renderização dos dados é feita baseados em Virtual DOM, que é atualizada apenas quando os dados de uma componente são alterados, aumentando o desempenho e descartando as atualizações desnecessárias. Agora eu quero falar para vocês sobre o Firebase, para a gente poder fazer o cadastro dos usuários e da página onde os dados serão inseridos no front-end. E para isso a gente vai utilizar o banco de dados Database, que é não relacional e é real-time. Exato. O Firebase da Google é uma plataforma digital que utiliza para facilitar o desenvolvimento de aplicativos web ou móveis de uma forma bem efetiva, bem rápida e também bem simples. Algumas ferramentas. O Real-Time Database nos ajuda dando uma base de dados em tempo real. A autenticação se executa para identificar os usuários por meio de e-mail ou das redes sociais. Nuvem de armazenamento para armazenar e enviar arquivos na escala da Google. O hosting se utiliza para publicar no nosso site. Remota configuração, Remote Configuration, é utilizado para modificar alguns aspectos do nosso app sem a necessidade obrigatória de atualizá-lo. O Test Lab serve para testar o aplicativo antes de publicar ele. O nosso Crash Reporting vai utilizar para reportar erros do aplicativo. O Firebase foi uma ferramenta muito importante para o nosso projeto. Nele podemos ter todo o controle de usuários cadastrados, criar novos usuários. Nossa front-end não tem um botão cadastrar. Esse cadastro é liberado pelos nossos administradores. Também utilizamos o hosting para poder hospedar nosso site. E assim, em qualquer lugar do mundo, a pessoa consegue acessar, tanto pelo celular quanto pelo computador. Outra parte muito importante é o Firebase Functions. Ele foi utilizado para salvar todos os dados que vêm do front-end e do hardware. Ele é a API do nosso sistema. E a tela de interface do front-end é muito simples de ser usada pelo usuário, não tem dificuldade nenhuma. Ele entra, cadastra o usuário, depois cadastra o animal. E pode, a partir do momento que o cadastro tiver realizado com sucesso, o usuário logado com login e senha corretos adequadamente, ele vai poder também cadastrar outros animais. E a partir daí, especificar ali a quantidade de alimentação, ou as observações que se preenche num campo de formulário, de uma maneira muito simples, por sinal, ele passa a ter total controle do alimento do seu animal de estimação. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a aproximação do animal. Ele vai chegar, o sensor do nosso aparelho vai focar para identificar qual é a raça ou o porte do animal.
E essa identificação vai se basear principalmente no porte. Exatamente. Do animal. Ele vai Médio ou pequeno. Isso, o sensor vai identificar a presença e automaticamente ele vai acender um LED identificando qual é a espécie do animal, se é de porte pequeno Isso. ou médio. Exatamente. Esses LEDs, além de identificar o animal, eles também têm uma simbologia muito importante no nosso mecanismo, que é o acionamento do motor. É um motor específico, assim como o LED é específico para cada tipo de animal, tem um motor específico para a liberação de um determinado tipo de ração para aquele animal. Essa é a nossa ideia de fazer esse tratador inteligente para cães, especificamente, utilizando-se da linguagem de programação, utilizando-se do Arduino, de sensores e tudo aquilo que a gente pôde ver durante o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. O protótipo não pôde ficar pronto na íntegra, 100%, devido à falta de tempo e falta de planejamento, mas a ideia foi concluída, 100% concluída em sua teoria, para que possa ser colocada em prática. Esse é um projeto que tem a intenção não apenas de concluir o curso, mas também até de ganhar um espaço no mercado pet brasileiro. Obrigado. Obrigado. Obrigado.